Boa noite, bem-vindos ao jornal. Mais de 1.300 contentores de madeira em touro e outra quantidade não contabilizada e pronta para ser contentorizada foram apreendidos em Nacala pelas autoridades. A mercadoria tinha como destino a China. Trata-se da maior quantidade de madeira de diferentes espécies apreendidas pelas autoridades moçambicanas no âmbito de abate e exportação ilegal desses recursos florestais na história do país, segundo a diretora da Agência Nacional do Controle e Qualidade Ambiental no Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Para além dos 42 metros cúbicos de madeira em touro, a equipa liderada por Olivia Amos apreendeu igualmente uma outra quantidade não contabilizada que estava pronta para ser contentorizada, espalhada no chão nos 6 armazéns dos exportadores envolvidos no contrabando da madeira, que terão que enfrentar uma multa avaliada em pouco mais de 70 milhões de meticais. Esta madeira apreendida é de várias espécies. Estamos a falar de chanfuta, jambire, umbila, pau preto, pau ferro e monzo. Os proprietários empacotam a madeira em contentores na ausência de autoridades responsáveis pela verificação do empacotamento. Olivia Amos, do Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, não afasta a possibilidade de estar envolvido alguns funcionários nesta tentativa frustrada de abate e exportação ilegal de madeira. Mas há um trabalho a posterior que vai ser feito com a inspeção do MITADER, que vai trabalhar no sentido de ver se há ou não há envolvimento dos funcionários e até que ponto é que estão envolvidos. Havendo, vão ser punidos de acordo com a legislação. Entretanto, dos pouco mais de 1.300 contentores que estavam a caminho da China de forma fraudulenta, 114 estavam armazenados mesmo dentro das instalações do Terminal Especial de Exportação de Nacala, que tem a missão de inspecionar toda a mercadoria exportada a partir do porto de Nacala. E representantes das empresas envolvidas no processo de exportação de madeira pediram à equipa de inspeção um desbloqueio. A equipa do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que lidera o processo, rejeitou o pedido. E não é da nossa competência exigir a documentação que acompanha a mercadoria, neste caso. Esta é a competência das instituições que estão envolvidas no processo de exportação, que é a agricultura, assim como a alfândega. A mercadoria chegou, foi inspecionada. Aquela que não estava em condições, imediatamente foi emitido um documento para que fosse feita a devida serração e o devido corte, neste caso, para que tenha as medidas que são recomendadas por lei. Entretanto, no terreno, representantes das empresas envolvidas no contrabando desta madeira tentaram, sem sucesso, convencer a equipa liderada por Olivia Amos, diretora da Agência Nacional de Controle de Qualidade Ambiental no Ministério de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Terminar a exportação, vai mostrar tudo, vai ter equipa de expansão, ali controlar tudo. Então, nós aqui só estrelo pode coletar, é assim, nós comprar com documento. Então, nós vamos transferir a multa de ti para essa pessoa. Neste momento, a senhora é que vai receber a multa. É assim que funciona a lei. Entrega os seus documentos de identificação, emitimos a multa em seu nome, tem 48 horas para ir à direção e provar que a senhora não é a responsável e nós tiramos a multa de si para o responsável. Senhora, eu sou empregada daqui, mas é assim, eu já disse que vou ligar para o responsável que alugou aquilo para vir aqui para vocês darem multa. Eu não posso receber multa de tantos milhões porque na minha vida nunca tive esse tipo de dinheiro. De recordar que em 2011 as autoridades moçambicanas apreenderam mais de 560 contentores de madeira em touro de diferentes espécies que estavam sendo contrabandeados a partir do porto de Nacala, na província de Nampula. O acesso ao Porto da Beira continua a ser de forma relativamente morosa. Em causa está o congestionamento na estrada do Porto da Beira, através da autoestrada e da antiga Estrada Nacional número 6. Automobilistas chegam a ficar mais de 3 horas à espera de atendimento.
O número de utentes do Porto da Beira cresce diariamente e, neste momento, são movimentados dentro do recinto portuário perto de 500 caminhões de carga diversa por dia. É um número que está muito aquém das atuais capacidades instaladas no interior do Porto da Beira, daí o congestionamento constante, fato que deixa os automobilistas bastante preocupados com estes cenários, pois chegam a ficar várias horas à espera para serem atendidos, daí que pedem soluções urgentes, como, por exemplo, a abertura de novas vias de acesso. Na cidade da Beira, às vezes, conhecemos engarrafamento, vemos como a ver mesmo. Sim, às vezes vão passar mal mesmo, entrar para sair não é fácil mesmo. Sim, mas às vezes trabalham bem, mas às vezes encontramos não tem engarrafamento, não sei o quê. E este engarrafamento cria transtorno nos vossos trabalhos? Cria muito mesmo, cria muito. Que tipo de transtorno? Por dia, por exemplo, conseguimos fazer só uma viagem, é uma desvantagem para nós às vezes. Não está nada fácil isso, é um assunto, não está fácil, não sei se é por causa do aumento do número de caminhões, de carros, de veículos na cidade, mas é um assunto, não é uma coisa fácil. Na sua opinião, o que é que devia ser feito para alterar esse cenário? Talvez aumento de número de ruas, talvez assim, via de acesso. Há muita dificuldade por acaso, muita dificuldade de entrada ali. Dizem que devem parquear os carros naquele parque ali, só que por muitas das vezes parqueamos e eles dizem que devem pagar os carros. Por que devem se pagar? Não sabemos por que está aí o parque. O congestionamento à entrada do Porto da Beira, através da autoestrada e da antiga Estrada Nacional número 6, não só embaraça os utentes do Porto, mas também há outros automobilistas que nada têm a ver com as atividades portuárias, pois a via é única, o que deixa os mesmos dependentes do descongestionamento da mesma para seguirem viagem. Abertura de novas vias de acesso direto ao recinto portuário é uma alternativa sugerida por operadores portuários para pôr termo ao congestionamento à entrada e dentro do recinto portuário. O congestionamento à entrada do Porto da Beira é um assunto complicado, vamos assim dizer. Foi desta maneira que Adelino Mesquita, administrador delegado da Coronel de Moçambique, começou a reagir à questão do congestionamento criado por cerca de 500 caminhões movimentados diariamente no interior do recinto portuário para transportar e ou descarregar carga diversa nacional e estrangeira. Recentemente, os Caminhos de Ferro de Moçambique investiram num novo terminal no Porto da Beira para triagem de caminhões, inaugurado pelo chefe do Estado, Filipe Nunes, por forma a poder regular ou reduzir este congestionamento, mas o problema ainda não está ultrapassado. Nós esperamos que o Porto da Beira vá continuar a crescer em termos de volume de cargas, logo maior quantidade de caminhões que vão chegar ao Porto da Beira. Esperamos que a ferrovia possa assumir um papel mais ativo para reduzir o transporte rodoviário, mas muito provavelmente no final do dia a grande e a solução final vai ser construir-se um novo acesso específico para o Porto da Beira, que em princípio deverá partir da zona do Dondo, entre Dondo e Mafambice, direto ao Porto da Beira. Refere-se que há cerca de 2 meses o Conselho Municipal de Beira e diversos parceiros nacionais e estrangeiros anunciaram esta iniciativa. Sabemos que neste momento está-se a fazer o estudo de viabilidade desse projeto, porque ao acontecer passará por uma zona de solos com grande dificuldade de construção. Então vamos esperar o resultado dos estudos de viabilidade e depois vamos ver o que é que poderá acontecer. Viaturas do Instituto Nacional de Estatísticas, em Nampula, propostas para bate, foram encontradas na residência de um funcionário daquela instituição sem grande parte dos seus acessórios. Não sabe de quem teria sido a iniciativa de parqueamento dos carros. Os representantes da instituição na província recusaram-se a pronunciar-se sobre o assunto. De acordo com esta lista fixada, a que tivemos acesso, são ao todo 11 viaturas propostas pela delegação do Instituto Nacional de Estatística em Nampula para abate em asta pública. Estranhamente, 7 delas vieram parar na casa de um funcionário daquela instituição e nestas condições. São estas viaturas, grande parte delas que passam agora a Ferro Velho, não se sabe como, mas estas viaturas vieram parar aqui na residência de um funcionário da delegação do Instituto Nacional de Estatística no bairro de Mutauanha, unidade comunal Mutita. Informações em nossa posse
indicam que uma equipa do Departamento de Avaliação do Património do Estado deslocou-se àquele local e deparou-se com esta realidade, o que obrigou ao cancelamento do concurso por concluir-se que teriam sido extraídos grande parte dos componentes das viaturas. Não se sabe de quem teria sido a iniciativa de se parquear os carros naquele quintal, onde não oferece nenhuma segurança. Os responsáveis da Estatística e Economia e Finanças escusam-se a se pronunciar sobre o assunto, alegadamente por ser ainda prematuro. A Comissão Mista para o Diálogo Político reuniu-se hoje com a equipa dos mediadores para harmonizar o pacote legislativo sobre a descentralização. O encontro teve duração de 4 horas e terminou sem declarações à imprensa. Telefones na mesa exterior, mediadores e membros da Comissão Mista na sala de sessões. Começava assim, mais de um mês depois, o primeiro encontro conjunto, nesta que é a quinta fase do diálogo sob o olhar da mediação. Durante cerca de 4 horas, à porta fechada, as partes tentavam, mais uma vez, harmonizar a proposta do pacote legislativo para a descentralização, que continua a dividir as delegações do governo e da RENAMO. No final, os semblantes mostravam mais uma sessão sem consensos. E mais uma vez, os moçambicanos ficaram sem direito a quaisquer informações sobre o ponto de situação. Não há declarações, não há declarações. Declaração sobre o nada. Alguma coisa? O partido Frelimo em Sofala apelou hoje aos moçambicanos para não ficarem à espera do governo e do presidente da República, Filipe Nyusi, em ações que visem pôr fim à atual instabilidade política e económica que atinge o país. O apelo foi lançado na tarde desta segunda-feira na cidade da Beira pelo membro da Brigada Central de Assistência à Província de Sofala, Carvalho Moária, na qualidade de vice-chefe da mesma. Moária, que falava à imprensa no final de uma visita de trabalho de 3 dias a esta região do país, que lhe levou a vários distritos, incluindo Gorongosa, indicou que a unidade nacional e a paz não têm preços e nem cor, daí que para ele todos os moçambicanos devem unir-se em prol das mesmas para o bem-estar do país. Que cada um tento tudo fazer para trazer essa paz. A questão da paz não é somente do governo. Todos nós teremos que lidar, todos nós teremos que persuadir a RENAMO, todos nós teremos que ter a mesma linguagem. Eu conteno certos círculos de sociedade civil no nosso país que trazem linguagem que incentivam que essa violência persista. É que não há razões para nós continuarmos a matar. A Brigada de Assistência à Província de Sofala esteve nesta região do país no âmbito dos preparativos do 11º Congresso da Frelimo, que passa pela divulgação e estudo das teses e eleições internas ao nível das células. As eleições estão a decorrer muito bem, de forma festiva. Nós testemunhamos visitávamos algumas células, assistimos a algumas células e vimos como o processo está a decorrer. Efetivamente, vimos aquilo que temos vindo a fazer, de que eleições internas no Partido Frelimo constituem realmente um momento festivo. Testemunhamos isso aqui na cidade da Beira, testemunhamos isso em Gorongosa, onde os 2 distritos trabalhamos. A ministra da Administração Estatal diz que é preciso repudiar todas as práticas ilícitas nas eleições e afirma que o país deve pautar por processos transparentes de modo a garantir paz e consensos entre os moçambicanos. Carmelita Namachlua falava hoje na abertura do 13º Simpósio Internacional sobre Eleições. Há menos de 2 anos para as eleições autárquicas e menos de 3 para as gerais, a capital do país junta a partir desta segunda-feira mais de 40 países de todo o mundo para refletir sobre os processos eleitorais. A ministra da Função Pública e Administração Estatal, que fez a abertura oficial do Simpósio Internacional sobre Eleições, alertou sobre a necessidade de repudiar todas as práticas ilícitas nos pleitos eleitorais e diz que é preciso aproveitar as tecnologias de informação e comunicação para garantir eleições transparentes. A exposição sobre materiais e equipamentos eleitorais irão também colocar-nos perante a necessidade de refletir não só sobre a evolução das tecnologias eleitorais, mas também como também
uma forma de adequarmos e empregarmos essas tecnologias para que tenhamos processos eleitorais bem conduzidos, capazes de produzir resultados aceitos por todos. Por sua vez, o presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que estão a ser formados quadros da CNE de modo a se garantir processos eleitorais mais transparentes. Acrescenta ainda que os próximos escrutínios poderão ter uma inovação tecnológica, dependendo do orçamento, cuja proposta já foi submetida ao governo. Se o orçamento for de facto aquilo que nós pedimos, somos capazes de avançar para a questão da verificação dos eleitores. A verificação é um processo simples, como todos sabem. Depois do recenseamento, no período em que os eleitores vão à votação, há ali uma maquineta para fazer a verificação se de facto este cartão é ou não é legítimo, se este eleitor está ou não está inscrito nesta ou naquela. Participaram do Simpósio Internacional sobre Eleições o presidente do Conselho Constitucional, deputados da Assembleia da República, além de quadros da CNE e representantes de comissões eleitorais de outros países. O evento termina esta terça-feira. 3 pessoas estão detidas acusadas de participar no assassinato do empresário português Joaquim Malagueira no passado dia 23 de novembro na cidade de Maputo. Hoje os acusados tiveram sua prisão legalizada. O empresário Joaquim Malagueira foi encontrado morto na casa onde vivia no bairro Bagamoio, na cidade de Maputo. Cerca de 2 semanas depois, as autoridades afirmam ter conseguido deter 3 presumíveis autores do crime, cuja prisão deverá ser legalizada esta segunda-feira. O comandante da PRM na cidade de Maputo, que revelou a informação, disse que o empresário foi assassinado por pessoas com quem trabalhava e que teriam ficado descontentes com a divisão de lucros de alguns negócios. Este caso já está esclarecido 100%. Os autores foram detidos neste momento. Hoje, segunda-feira, será legalizada a situação daqueles indivíduos que cometeram o crime contra o empresário português. É um crime esclarecido. Num outro desenvolvimento, Bernardino Rafael, que orientou uma formatura no comando da cidade, disse que a polícia está a intensificar trabalhos para responder à eventualidade de perturbação da segurança e tranquilidade na quadra festiva. A polícia estará em todos os locais de concentração da nossa população na cidade de Maputo, desde terminais internacionais, bem como provinciais e da cidade. Estaremos em grandes supermercados, centros de recreação, às praias. Ainda durante a formatura, o comandante entregou um cheque de 50 mil meticais ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, valor de contribuição dos agentes para apoiar as vítimas da tragédia de Capirizãs, em Tete. Além de dinheiro, os agentes deverão doar sangue para salvar as vítimas ainda hospitalizadas. 18 funcionários foram processados por desvio de medicamentos no Sistema Nacional de Saúde em todo o país este ano. Os testes rápidos e medicamentos de malária estão entre os mais desviados. A informação foi avançada hoje pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, na abertura da reunião de Inspeção Geral da Saúde. Inspetores gerais, diretores nacionais e dos hospitais centrais, entre outros funcionários do setor da saúde, reuniram-se esta segunda-feira em Maputo para avaliar as atividades desenvolvidas. A abertura do evento foi feita pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, que saudou os avanços, mas lamentou o fato de ainda existir casos de roubo de medicamentos e de material médico-cirúrgico de uso exclusivo do Serviço Nacional de Saúde. Em conexão com esses casos, pelo menos 20 pessoas foram processadas. Disciplinarmente e criminalmente, 18 funcionários do Serviço Nacional da Saúde, ao nível de todo o país, indiciados no desvio de produtos farmacêuticos e outros produtos afins, e 2 cidadãos nacionais no contrabando. Os produtos farmacêuticos que durante o ano apresentaram maior discrepância foram os testes rápidos da malária, Unigol, sífilis e determine, antibióticos, antimaláricos, analgésicos e anti-inflamatórios. A inspeção também constatou irregularidades nas farmácias privadas que resultaram na aplicação de multas e abertura de processos criminais. A venda de produtos fora do prazo, a venda de medicamentos não autorizados sem receita médica e contra
contrabando dos mesmos. Ainda este ano, a inspeção auditou um volume de fundos de 160 milhões de meticais em instituições públicas e recomendou 46 processos, alguns dos quais foram remetidos ao Ministério Público. E para ver a seguir a conquista do título do Interclube de Angola, da Taça dos Clubes Campeões Africanos em basquetebol femininos. Saiba qual foi a posição do Ferroviário de Maputo em função destes resultados após o intervalo. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Eles foram eleitos e falam pelo povo. Trata-se de um instrumento importante. Reprovamos o orçamento retificativo. São efeitos e não causas. O que eles discutem e as decisões que tomam. A Renamo acha por bem que o governo vá à Assembleia da República. É importante que tiremos lições desta tragédia. Nós, a Frelimo, estamos preocupados com este assunto. Temos nosso dinheiro lá. Os motivos e os objetivos. Acompanhe. O parecer não chegou aos deputados. Eu acho que o MDM deveria ser razoável. Ou a justiça seja posta. Todas as semanas, aqui, no Bancadas Parlamentares. A maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para eles. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado.
Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição está localizada na baixa da cidade de Maputo, a oriente da Praça 25 de Junho. A primeira fortificação foi construída pelos portugueses no último quartel do século XVIII, na margem esquerda do então Rio Espírito Santo, hoje Maputo. A primeira fortaleza foi do século XVIII, portanto, anos 1700. É bom sabermos que a história da cidade de Maputo data mais ou menos de 1720. Nessa altura houve várias ambições. Houve ambições francesas, ambições holandesas, ambições portuguesas em relação à ocupação daquilo que se chamava Baía da Lagoa. E depois também é preciso mencionar que os nativos também não facilitaram, de tal maneira que muitas vezes os primeiros portugueses que ocuparam a região, portanto, da baixa da cidade de Maputo foram atacados. Portanto, foi uma fortaleza defensiva. Mas a fortaleza foi sendo transferida até que foi erguida aqui no local onde está a fortaleza Nossa Senhora da Conceição. Mas de salientar que não assim como está, porque sofreu uma série de destruições por vários aspectos. Houve saques, houve outros fatores que levaram à destruição da fortaleza inicial. Vestígios encontrados revelaram que houve uma feitoria-fortaleza na margem direita da Ponta Maone, na Catembe. O estado precário da primitiva fortificação tornava-a vulnerável a saques e destruições. Por isso, surgiu a necessidade de edificar a atual fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Nós podemos encontrar muitos elementos interessantes, como o caso de termos ali depositada a urna com os restos do guerreiro de resistência cungunhano. É um trabalho também que é preciso ressaltar que houve papel importante do presidente do Moçambique independente nessa altura, Samora Machel Machel, que exigiu que os restos mortais de cungunhano, como líder de resistência que se destacou, portanto, voltassem para Moçambique e ali foram depositados. Naquele local, temos a recordar que é onde iniciou a cidade de Maputo. Por isso, há muita coisa que pode-se dizer. Quando dizemos baixa da cidade de Maputo, mas o ponto inicial da cidade de Maputo é ali à volta mais ou menos do jardim, atualmente o Jardim 25 de Junho. A fortaleza de Nossa Senhora da Conceição é atualmente um glorioso património da cidade de Maputo que serve para atração para os numerosos turistas que por aqui passam. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora... De volta às notícias no Jornal da Noite, a África perde 6% de toda a riqueza produzida no continente por causa da desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres. O valor corresponde a 105 bilhões de dólares, segundo o relatório de Desenvolvimento Humano de 2016, que recomenda mudanças urgentes a favor da integração da mulher na vida económica do país.
Uma breve apresentação do relatório de desenvolvimento humano de 2016 pelo Governo e pelas Nações Unidas mostra que as mulheres continuam a ser o principal alvo da miséria em África, não obstante a reconhecida capacidade e envolvimento na atividade produtiva. A razão prende-se com o fato de as mulheres não disporem das mesmas oportunidades que o homem na vida económica dos países, concentrando-se mais em atividade informal pouco rentável. Todos sabemos que as mulheres africanas atingem 87% dos resultados de desenvolvimento humano dos homens. Elas ocupam mais de 66% dos empregos no setor informal não agrícola, mas ganham 30% a menos do que os homens que têm as mesmas funções. E apenas entre talvez 7% e 30% de todas as empresas privadas em todos os países do continente africano contratam mulheres em postos de chefia. A desigualdade de gênero, dos exemplos que eu citei, custa em média 95 bilhões por ano na África subsaariana e atingiu 105 bilhões em 2014. Em Moçambique não é diferente. O perfil de género, recentemente lançado pelo Governo, também denuncia fragilidades no desenvolvimento humano das mulheres. O perfil de género de Moçambique também apresenta os desafios que prevalecem nas principais áreas de intervenção: educação, saúde e emprego, acesso à justiça e os seus recursos produtivos, participação nos órgãos de poder e tomada de decisão. Mas nem todas as notícias que dizem respeito às desigualdades de género são mais. As mulheres ganham cada vez mais visibilidade na política africana e já começam a mudar a agenda política dos seus países. Neste aspecto, Moçambique é um dos 4 melhores exemplos do continente. Sociedade civil, académicos e políticos defendem a maior participação dos partidos políticos no desenvolvimento da indústria extrativa como forma de garantir os seus recursos, contribuam para o crescimento do país e melhorem a vida dos cidadãos. A indústria extrativa desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico e social do país, mas a sua exploração deve ser feita de maneira sustentável e benéfica, sobretudo para as populações locais. Para que tal aconteça, a embaixadora finlandesa defende a participação do Parlamento e dos partidos políticos nos projetos da indústria extrativa, de forma a garantir a distribuição equitativa dos seus recursos e boa gestão da exploração. É necessário criar um mecanismo de monitoria para garantir que as empresas atuem de uma maneira responsável, respeitem os direitos humanos e protejam o meio ambiente em suas operações. Já o pesquisador queniano da Wits University diz que a exploração dos recursos da indústria extrativa pode ser boa ou má para o desenvolvimento de um país, dependendo de como é feita. Entretanto, considera que o foco não deve ser a quantidade dos recursos existentes, mas a qualidade na sua gestão. Portanto, nós temos muito petróleo e não podemos fazer nada em relação a isso, mas podemos, pelo menos, começar a pensar de uma forma mais estratégica. Que tipo de instituições é que vamos criar para que nós possamos, de facto, gerir os nossos recursos de uma forma muito melhor? Por seu turno, membros do Parlamento e partidos políticos consideram que a sua participação no desenvolvimento da indústria extrativa deve ser mais interventiva e não limitar-se apenas na legislação e fiscalização. Nós não intervimos assim diretamente na gestão, o governo é que está diretamente na atribuição de licença. Enquanto parlamentares, nós reconhecemos que de facto há um problema muito grande que é a falta de envolvimento das instituições. E agora o desporto. O Interclube de Angola conquistou a taça dos clubes campeões africanos de basquetebol feminino ao vencer o final o Ferroviário de Maputo por 67-49. A jogadora das polícias de Angola, Socorro Holmes, foi eleita melhor da prova.
A vitória do Interclube começou a ser cozida ainda nos primeiros 5 minutos de jogo, à altura em que as angolanas fizeram 14 pontos contra nenhum do Ferroviário de Maputo. Era uma diferença elevada para as pretensões das locomotivas que sonhavam em conquistar a prova. Aliás, o público estava convicto de que o Interclube não voltaria a vencer depois que derrotou as locomotivas na jornada inaugural. Mas um triplo da Ingville de Mukauro levantou o público para o apoio que a equipa necessitava. Ainda assim, as locomotivas fartaram-se de falhar muitos lançamentos, enquanto as angolanas tinham um aproveitamento positivo, tanto na zona interior como no exterior. Terminou o primeiro período com a diferença de 15 pontos, a prevalecer 22-7. O segundo período foi ainda mais doloroso para o público que enchia por completo o pavilhão de Machacane, já que o sistema de defesa homem a homem, que foi adotado pelas locomotivas, não surtia o efeito desejado. Aliás, nem a defesa zona as locomotivas não conseguiam. Em contra-ataques, as angolanas eram rápidas e nos lançamentos eram certeiras. O Interclube abriu ainda a diferença pontual, passando de 15 para 17 no final do segundo período. 37-20 era o resultado. O terceiro período trouxe um Ferroviário transfigurado que chegou a fazer um parcial de 8-3 nos primeiros 5 minutos. Anabela Cossa, que foi eleita a melhor triplista da prova, tinha sido bloqueada pelas angolanas e Ingville de Mukauro, a mais inconformada, procurava remar contra a maré. Mas as jogadoras do Interclube estavam endiabradas e mantiveram diferença pontual em 17 pontos, 50-37. As mãos leves de Itali Lucas e Pauline Akonga anulavam os pontos marcados pelas moçambicanas, terminando a partida com 26 e 18 pontos respectivamente. E assim terminava o sonho de Ferroviário de Maputo de conquistar o primeiro título africano ao encerrar a Taça dos Clubes Campeões Africanos, tal como começou, com derrota diante do Interclube de Angola, desta feita por 67-49. E as jogadoras da equipa técnica de Ferroviário de Maputo prometem continuar a trabalhar para o próximo ano, atacar a conquista do título. Já o técnico de Interclube de Angola mostrou-se satisfeito com a vitória que confere à equipa angolana o 5º título consecutivo. A derrota residiu logo no início, entramos mal, um parcial de 12-0, para ir buscar um parcial de 12-0 feito de uma equipe como o Inter profissional, com atletas com mais alto nível, sabem controlar o jogo é difícil. Mas acreditamos nós que foi o resultado daquilo que foi o nosso sacrifício ontem, demos tudo ou nada ontem para tentar melhorar aquilo que seria a nossa classificação, mas ao mesmo tempo não conseguimos atingir o objetivo principal. Foi muito doloroso, mas o que importa é que o Ferroviário não desistiu, a equipe não desistiu, o público esteve conosco até o fim. Agradecer por isso, dizer que demos o nosso melhor e vamos continuar a fazer tudo o que pudermos para melhor representar. O que vai acontecer agora é repor as forças, organizarmos melhor, trabalhar naquilo que somos nossos pontos fracos e lutar para o próximo ano. É muito doloroso, mas temos que assumir que a equipe adversária é muito potente, tem jogadoras de maior gabarito, mas nós também entramos meio desconcentradas, só que, como se viu, nós não desistimos, continuamos a lutar. Não vamos desistir, vamos continuar a trabalhar. Ano passado ficámos em terceiro, este ano segundo. Vamos continuar a trabalhar, quem sabe vamos atingir o nosso objetivo, que é um dia ser campeão. Depois de sabermos que a competição seria aqui em Moçambique, seria extremamente difícil, e dentre os vários cenários que vislumbrávamos, esse era um deles. Tivemos a oportunidade ao longo da competição fazer o scouting de todas as equipas e com base nisso penso que tivemos os argumentos e as estratégias para qualquer uma delas. Não fugiu a regra o jogo de hoje, ganhamos o jogo a defender e penso que não há qualquer contestação em relação àquilo que fomos capazes de produzir. Por seu turno, os dirigentes desportivos fazem um balanço positivo da prova no que diz respeito à organização e à prestação das equipas moçambicanas. O Ferroviário ganhou o segundo lugar. Neste momento nós temos que celebrar. Tanto o Inter, pela 5ª vez, tornou-se campeão. Foi uma prova muito disputada, com equipas à altura, adversários difíceis, mas conseguimos chegar à final. E na final, efetivamente, ganhou a melhor equipa. É inquestionável. Podíamos ter ganho o jogo, mas tivemos algumas falhas cruciais. Mas quero parabenizar a primeira organização deste evento, ao Ferroviário de Maputo, a nossa Federação Moçambicana de Basquetebol, e dizer glória aos vencedores e honra aos vencidos. Ao nível da FIBA nós estamos satisfeitos. Gostaríamos de felicitar a Federação e ao Ferroviário de Maputo
pela boa organização que tiveram. Uma palavra de apreço à equipa do Ferroviário. Esta equipa vem crescendo, cresceu ao longo da competição, mas também é uma equipa que já vem crescendo daquilo que fez o ano passado, que ficou em terceiro, para o que fez agora, que foi o segundo. A avaliação que fazemos é claramente positiva. Em termos organizacionais, não tivemos qualquer tipo de contrariedade. A própria FIBA está satisfeita com a organização. Em termos competitivos, o Ferroviário foi crescendo jogo a jogo. As jogadoras deram o seu máximo, mas também temos consciência que o Inter hoje foi melhor. O Inter Clube de Angola continua bem posicionado no ranking africano na modalidade de basquetebol. Nós já fomos, essa foi a 8ª vez que fomos à final e conseguimos 5 vitórias. Significa que nós estamos de parabéns e que isto é um bom sinal para as nossas atletas. E para ver a seguir, passam hoje 3 anos da morte de Nelson Mandela, líder histórico do ANC e primeiro presidente sul-africano no período pós-apartheid. Vai conhecer a mensagem do presidente Jacob Zuma a respeito deste dia. Mas antes, vamos às previsões meteorológicas para amanhã em todas as capitais provinciais, a começar pela Zona Sul. Maputo a ter máxima de 30 graus, mínima de 23. Xaixai contará com máxima de 28, mínima de 23. Inhambane com 29, mínima de 19 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra máxima de 29 graus, mínima de 23. Chimoio contará com 30, mínima de 21. Tete com 37 graus, mínima de 23. E Climane com chuvas fracas, a máxima de 30 graus, mínima de 25 graus Celsius. No norte, Nampula registra máxima de 33 graus, mínima de 23. Lixinga, com céu nublado, chuvas fracas, a máxima de 23 graus, mínima de 16. E Pemba, com 30 graus, mínima de 24 graus Celsius. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país.
combate ao crime. É a palavra de ordem da chegada do líder da RENAF à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Há muitos cafés e bares nas cidades japonesas. E dentre esses estabelecimentos, existem lugares originais característicos do Japão. Neste edifício e uma rua de um centro comercial, há um lugar bastante curioso. Um café com gatos, onde os felinos circulam livremente e as pessoas podem brincar com eles. Vêm aqui pessoas que vivem sozinhas ou que não podem criar gatos, ou aquelas que querem passar o tempo com gatos de diferentes raças. Trocar informações tomando um chá com outros amantes de gatos é um dos pontos de atração. Brincando com os gatos, o tempo voa. Este é um café com máquinas de costura que ajuda as pessoas que desejam costurar e confeccionar roupas e acessórios. No local, há muitos tipos de máquinas. Os visitantes podem fazer roupas de sua preferência, enquanto recebem instruções da proprietária, que também dá aulas de costura. Quando eles querem descansar, podem também comer e tomar algo. Ela diz: "Eu vim aqui hoje com vontade de tomar alguma coisa. Então costuro um pouco, tomo um chá e volto para casa. É divertido." Os usuários mostram suas criações aos amigos que conheceram aqui e pedem opiniões. O círculo de amizades se expande. Na cidade, à noite, há um bar onde os adultos se divertem voltando aos tempos de criança. É o Bar Ferroviário. Na parte interior do balcão, há uma maquete de ferromodelismo com trilhos de uns 60 metros de comprimento. Pode-se levar seu trem e fazê-lo correr nos trilhos e também deixá-lo guardado no bar. No local, os usuários podem brincar com trens do seu modelo favorito até se fartarem. O movimento vai até altas horas da noite. Surgem novas comunidades de pessoas com os mesmos interesses. Com a diversificação das afinidades, cafés e bares do Japão deverão evoluir ainda mais. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática, e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas.
África, Tirimano África, Tirimano África, Tirimano África. Um país sem ídolos é um país sem referências. De volta à informação no Jornal da Noite, passam hoje 3 anos da morte de Nelson Mandela, líder histórico do ANC, presidente sul-africano no período pós-apartheid. O presidente Jacob Zuma sublinha a necessidade de preservar o legado deixado por Mandela. A 5 de dezembro de 2013, desapareceu um dos líderes mais carismáticos da história da humanidade, Nelson Mandela, ou simplesmente Madiba, como era carinhosamente tratado entre os sul-africanos. Mandela esteve na linha da frente contra o apartheid, o regime de segregação e discriminação racial que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1991. A defesa dos valores em que acreditava fez com que passasse 27 anos na prisão, sendo que o seu número de recluso, 46664, nos cárceres de Robben Island, ficou célebre. Em 1993 recebeu o Prémio Nobel da Paz e entre 1994 e 1999 liderou os destinos do seu país enquanto Presidente da República. Volvido os 27 anos do seu desaparecimento, o presidente sul-africano Jacob Zuma sublinha a necessidade de preservar o legado deixado por Nelson Mandela. Numa mensagem publicada no site oficial da presidência sul-africana, Jacob Zuma diz que Madiba é um reconciliador que ensinou os sul-africanos a amarem-se e a respeitarem-se uns aos outros. Hoje, no aniversário da morte de Madiba, voltemos a comprometermos-nos com a unidade e a trabalhar juntos para construir o nosso país, independentemente das diferenças políticas que possamos ter. Vamos trabalhar mais do que nunca para fazer da África do Sul uma história de sucesso que as gerações vindouras se orgulharão. Lê-se no comunicado. Mandela morreu vítima de doença, uma infecção pulmonar prolongada. Nos Estados Unidos, 33 pessoas morreram vítimas de um incêndio que deflagrou num armazém durante uma festa noturna. Inicialmente, as autoridades falavam de 24 mortos e outras dezenas de desaparecidos. Entretanto, até o último domingo, segundo a polícia local, tinham sido confirmados 33 mortos. O incêndio aconteceu na madrugada de sexta-feira, quando um edifício de 2 andares, que acolhia uma festa de música eletrónica, pegou fogo. As equipas de salvação esperam que o número de vítimas venha a subir à medida que prosseguem os trabalhos de resgate. As autoridades locais desconhecem o número de pessoas que participavam na festa, mas admite-se que pelo menos 100 pessoas entre adolescentes e jovens estariam na festa quando as chamas deflagraram. Os bombeiros ainda estão a investigar as causas do incêndio, mas afirmam que o caos que se viveu dentro do edifício ajudou a espalhar as chamas. O armazém não tinha saídas de emergência nem extintores de incêndio. O festival Superbox Super Rock escalou a cidade de Xai-Xai este domingo. Tal como outros eventos, o espetáculo foi bastante concorrido. Mr. Bao e Liloca fizeram vibrar o público com as suas músicas mais populares. A praia de Xai-Xai foi o local escolhido para animar o público de Gaza. E os espectadores não se fizeram derrogados, o espaço ficou repleto e houve gritos e muito barulho com as atuações que decorreram desde as primeiras horas da noite deste domingo.
Além dos artistas locais, a dança foi outro condimento que neste concerto não foi deixado de lado. Mostrava-se assim o talento dos machanganas. Esta é a primeira cidade que projetou a carreira de Mr. Bao. Sim, era como se agradecesse pelas coisas que lá conquistou. Number One, a música que junta o casal de momento no mesmo palco, é sempre recebida de forma calorosa e no Xai-Xai não podia ser diferente. A energia está muito boa, há muito feeling e o povo todo de Moçambique é alegre. Chegamos na terra do Mr. Bao e a festa aconteceu em grande, uma multidão, meu Deus, espetacular. Para o responsável de marketing da Superboc, a festa no Xai-Xai foi de muito calor em duplo sentido. Penso que Xai-Xai trouxe-nos calor dentro e fora do palco, sem dúvida. E apesar de estarmos junto à praia, as pessoas estenderam-se quase pela colina acima, quase até ao céu. Foi um ambiente fantástico. Esta era a penúltima paragem desta digressão que acontece desde dia 12 de novembro. A grande final está marcada para o dia 10 deste mês, em Maputo. Vamos festejar o festival Superboc que já está no ar. É o fim do jornal de hoje. Obrigada pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais informação. Boa noite e até amanhã.